seu calendário que o obriga a entrar em campo com um time como esse. E tem muito a comemorar o Santos, porque em algum momento ali no segundo tempo se viu muita dificuldade. Finalização do Flaco, sabe, finalização, acho que a gente vai ter que falar de um lance, de uma marcação. Eu, a meu ver, por exemplo, achei pênalti. Então ficou muito no limite ali de flertar com o pior o Santos e acaba... Fala, torcida. A partida terminou agora. O Palmeiras perde para o Santos na Vila com uma interferência direta de arbitragem. Vamos acompanhar o pós-jogo, linha de passe, os comentaristas falando muito, né, dessa derrota do Verdão. O Verdão que perde a liderança para o Flamengo na rodada. Infelizmente, aí tivemos uma interferência direta da arbitragem, principalmente aí do VAR, né, meus amigos? Vamos acompanhar agora as análises, a opinião dos comentaristas. Se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo. Quero deixar os créditos da ESPN Brasil aqui na descrição. Mas agora, bora conferir. Estamos de volta com os melhores momentos. O Santos vence o Palmeiras 1-0. É vitória importantíssima para o Santos na luta contra o rebaixamento. E o Palmeiras vê o Flamengo tomar a ponta e abrir. Léo Bertozzi, boa noite para você. Boa noite, tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Boa noite, companheiros. Que jogo, hein? E matematicamente com muitas implicações no campeonato. O Santos fora da zona. O Palmeiras que cede a liderança ao Flamengo. E agora o Flamengo pode até ceder 2 pontos daqui até o fim do campeonato, né? O Flamengo tem direito a um empate, vamos dizer assim, né? Nessa reta final agora de 5 jogos. Mas um jogo que teve um primeiro tempo muito favorável ao Santos. Que se o Santos fosse um pouquinho mais produtivo no ataque, poderia ter saído vencedor, já que o Palmeiras não teve nenhuma chance clara. Aliás, o Palmeiras mal passou do meio de campo no primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas mudaram muito de figura, depois das alterações, das entradas do Luigi e do Flaco no intervalo. Ainda são imagens do primeiro tempo, né? Nessa bola desviada no escanteio do Neymar, que o Kelvin salvou em cima da linha, ó, desviada pelo Zé Rafael na primeira trave. Mas o segundo tempo, boa parte dele dá a impressão de que esse jogo poderia pender a favor do Palmeiras, né? O Palmeiras que reclama de um possível pênalti no Maurício, a gente vai poder falar sobre isso mais à frente também. Mas o fato é que, de novo, depois de trocas que fez o Vojvoda, o Santos cresceu e no final acabou saindo vencedor justamente graças a um desses jogadores do Roleiser que fez o gol da vitória. Então o torcedor do Santos fez uma grande festa no final. De novo o Brasão, quando foi exigido, foi bem. Aliás, se o Santos conseguir ficar na primeira divisão, vai dever muito ao seu treinador e ao seu goleiro, né? Porque se o Santos não levou gol hoje, também deve muito ao trabalho do Brasão. Mas é isso, sai vencedor o Santos, sai o Palmeiras com problemas, né? Porque fará os 3 últimos jogos do campeonato fora de casa e agora não está mais só em suas mãos. O Palmeiras só dependia dele para ser campeão, agora não é mais a realidade. Pedro Ivo, tudo bem? Boa noite para você. Tudo bem, Felipe? Um abração, boa noite para você, Léo, Breler, Vitor, mais uma vez aqui com a gente, esse nosso linha de passe em dose dupla. É interessantíssimo. Eu evito ainda falar que tem coisa encaminhada ou não, porque a gente já viu o Flamengo assumir a ponta, o Palmeiras reassume a ponta, aí o Flamengo se recupera em rodada que o Palmeiras tropeça, aí o Flamengo agora vence uma rodada que o Palmeiras tropeça. A se lamentar nisso tudo é que é um sábado muito interessante. A própria história da goleada do Flamengo foi interessante, e esse clássico então a gente não precisa falar, decidido num segundo tempo, finalzinho ali, muito mais que no segundo tempo parecia ter a cara do Palmeiras e no primeiro tempo a cara do Santos, só que foi o outro Santos que saiu no primeiro tempo. Só que a gente tá falando de um baita de um campeonato, reta final, um baita de um sábado, e a gente olha para 2 times desfigurados, né? Sim. Flamengo e Palmeiras, principalmente. Agora, falando do jogo em si, acho até que o Vojvoda demorou para algumas mexidas no segundo tempo. O segundo tempo já vinha sinalizando que precisava alguém de um pouco mais de qualidade, alguém de um pouco mais de retenção. Já vinha pedido ali, eu acho que o Roleiser um pouco antes. Uma situação ali de não querer tirar o Neymar, acho que o Neymar cansou, pregou, mas acho que ficou muito mais naquela coisa de deixar o Neymar em campo, porque dos pés dele poderia pintar alguma coisa aí, tudo bem, pode ser. Agora, poderia ter saído um pouco antes com o Roleiser do banco. Quando entrou, a qualidade para finalização, a bola... Tem gente que pode achar que poderia ter ido um Carlos Miguel, não. Agora, um Santos, sabe, de muito brilho, um Santos de muita mobilização, um Santos que no primeiro tempo, independentemente da formação do Palmeiras, era um Santos que disputava, era um Santos que brigava, era um Santos que, dentro das suas limitações, eu falo limitações porque foi um primeiro tempo de acabamento ruim das jogadas. O Santos tinha a bola, o Santos jogava, mas não sabia exatamente como acabar as jogadas. E fica uma sensação ali de segundo tempo de que a qualquer momento a qualidade ia resolver para o Palmeiras. Acho que o torcedor do Santos ficou até temeroso. E aí, qualidade que o Vojvoda saca do banco do Roleiser, qualidade também
para finalizar. Não tenho que lamentar do resultado do Palmeiras, a não ser o calendário que o obriga a entrar em campo com um time como esse. E tem muito, muito, muito a comemorar o Santos, porque em algum momento ali no segundo tempo se viu muita dificuldade. Finalização do Flaco, sabe, finalização, acho que a gente vai ter que falar de um lance, de uma marcação. Eu, a meu ver, por exemplo, achei pênalti. Então ficou muito no limite ali de flertar com o pior o Santos e acaba... Eu acho que também tem um pouco do componente, da mística, como gosto de dizer, do Vitor Birner, do sofrimento. É um gol, é uma vitória que pode mudar muito a percepção. O Santos agora passa a jogar com uma vitória a mais, uma pontuação fora da zona, e agora joga a pressão para quem está lá embaixo. O Léo brincou aqui fora do ar, vou até comentar assim em confidência. Acho que ali muda pouco, de agora em diante. Acho que muda um pouco também o espírito do Santos. Acho que o Santos tende a dar um pouco mais de respiro ao seu torcedor. Como assim muda pouco? Muda pouco dos 4 rebaixados que estão hoje. Beleza. E o Sport agora, né? Sim. Rebaixado. Sim, matematicamente agora. Vitor Birner, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Mota? Boa noite a você, ao Breder, é uma honra estar ao seu lado. Oba. Ao Boa Léo, noite. ao Pedro, aos fãs do esporte. Boa noite, Vitor. Primeiro tempo muito santista. Muito. E do goleiro Carlos Miguel, que para mim foi a figura do primeiro tempo, impediu o Santos de ganhar o jogo. Eu não acho que o Santos fez uma senhora partida. E eu não espero que o Santos faça grandes partidas, porque se fizesse não estaria na colocação que está no campeonato. O Santos fez um bom jogo coletivamente e continuou esperando o Neymar desequilibrar, coisa que não aconteceu. Me chama a atenção até quando ele tenta algumas jogadas que parece que ele pensa que pode fazer, que ele fez muitas vezes e que hoje ele não consegue, talvez, ou provavelmente pela questão física. E no Palmeiras, o Palmeiras tentou jogar pouco no primeiro tempo. O Palmeiras foi bem conservador, tentando usar a velocidade do Bruno no contra-ataque. Não conseguiu. No segundo tempo, quando entra o Flaco, o time ganha vida, o time passa a ser competitivo, o jogo fica muito aberto. Poderia, inclusive, o Palmeiras ter vencido. Acho que o lance do pênalti eu vou deixar para discutir depois. Tá? Mas a gente teve um primeiro tempo de superioridade santista e um segundo tempo de equilíbrio. E, obviamente, quem comemora muito esse resultado é o Flamengo, quem comemora muito é o Santos, e duas equipes lamentam bastante, a gente vai falar disso mais pra frente no programa, Vitória e Internacional. Concordo também. Vamos lá. Breder Pires, falta você nesse destaque inicial de um jogo. Hoje é aquele dia que o cara que faz relato em portal, né, tem que correr. Tava com o texto todo pronto. Tudo bem, é o gol no fim que muda, mas tem que mudar o título, muda a matemática. Ferra lead para não dizer outra coisa. É isso aí. Hoje esse gol... É YouTube e também televisão, tá? Exato. Por isso que é. Se fosse à tarde, dá uma hora. E aí, Breder, boa noite pra você. Boa noite, Felipe. Boa noite, companheiros. Boa noite pro Fã de Esportes. Olha, a gente precisa colocar o contexto da rodada também, né, desses jogos atrasados, porque o Flamengo encara um time praticamente rebaixado, hoje confirmou o rebaixamento do Sport, time entregue, e o Palmeiras encarou um time que luta contra o rebaixamento, mas é um clássico, jogando em casa, com ambiente de Vila Belmiro, mobilização da torcida, e isso pesou muito no que a gente viu nessa alternância de liderança. Porque o Palmeiras enfrentou um adversário melhor e muito desfalcado. Então, o plano de jogo do Abel no primeiro tempo foi visível ali, de resistir no primeiro tempo, fazer um jogo ali até para tentar desgastar um pouco o Santos e vir com o Flaco Lopes, com o Luiz. Você concorda com o plano? Então, pelo que ele tinha, era o que dava para fazer. Acho que com Maurício, Veiga, Aníbal, não dava para fazer alguma coisa a mais? Mas eu concordo que o time era muito mais fraco que o titular e eu não espero que jogue como titular. Mas você não acha que dá para fazer alguma coisa a mais? Eu não questiono, porque a cabeça do treinador olha muito para os 90 minutos. Se ele olhasse só para 45, naturalmente ele poderia ter feito um plano de jogo, já sair com o Flaco, mas ele precisou de uma reserva também para segundo tempo. O Santos... Me parece isso, que ele tentou resistir ali para depois apelar para a cavalaria dele. Ou a mini cavalaria. E olha a diferença do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras dá a primeira finalização do jogo com o Maurício, defendida pelo Brazão, e só. No segundo tempo, em 2 minutos, já tinha 2 finalizações, o Luiz levando perigo, o Flaco Lopes se movimentando bem. Então, para mim, o Abel tentou segurar ali um resultado no primeiro tempo, cozinhar mais o jogo, e no segundo, jogar com a reserva de banco que tinha. Ficou pouco, ficou um cobertor curto no banco, não tinha muito de onde tirar. Entra o Larson, garoto da base, estreando num clássico, fora de casa, numa fogueira. Isso mostra como o Palmeiras acabou dando um certo azar também, porque se pega um adversário mais acessível, não sendo um clássico,
pode ser que esse time fosse suficiente. Mas pegou um Santos com uma necessidade urgente de vitória e um Santos muito mobilizado. Olha a diferença do Santos que enfrentou o Flamengo, que até se comporta bem no primeiro tempo lá no Maracanã, mas no segundo, quando o Flamengo sobe a rotação, vira presa fácil. E hoje, mesmo o Palmeiras melhorando, foi um Santos muito concentrado, o time ligado o tempo inteiro, não perdendo divididas, com rotação lá no alto. Então o Vojvoda soube trabalhar com o ambiente da Vila Belmiro, torcedores, né, que até estenderam faixa para o Neymar. Neymar, só joga bola. E ele entendeu esse recado. Eu entendo o que o Birner diz, né? Não foi um jogo em que o Neymar desequilibrou. Fato. Mas também não atrapalhou. Pelo contrário. E não reclamou. Não, o Neymar, na minha visão, ao lado do Brasão, foi o melhor jogador em campo do Santos. É melhor deixar, né? Fazendo melhor deixar o Neymar ali preocupando pro Santos. Por quê? É muito. Roleiser. Mas tudo bem, faz o gol da vitória. João Schmidt no primeiro tempo, muito bem. Mas pelo que gerou de jogo, o Neymar, no primeiro tempo, se movimentando... Porque a gente sempre vai botar a régua do Neymar aqui e achar que pra ele estar bem, ele precisa estar ali perto. Mas pra régua do Santos, o Santos tem de qualidade, quando o Neymar pega na bola, quando o Neymar volta para buscar jogo, e a falha do Santos no primeiro tempo, até além da efetividade, de caprichar mais na finalização, foi ter alguém para preencher o espaço do Neymar quando ele saía da área. Ele saía muito para buscar o jogo e não tinha alguém para ocupar aquele espaço. O Zé chegou a fazer isso em algum momento. Eu acho que o grande mérito ali também foi entender que dessa vez não se passou o primeiro tempo inteiro só buscando o Neymar. Quantas e quantas chances a gente pode citar do Santos no primeiro tempo que não necessariamente passaram pelo Neymar. Então não foi uma coisa do tipo, onde está o Neymar? Busca o Neymar a todo momento. E em alguns momentos isso trava também. Mas você tem outro tipo de jogada, você está buscando incessantemente o Neymar, porque é dali que pode sair algo mais genial, tudo bem. Então eu acho que isso também foi algo interessante. Mas em muitas, Pedro, ele começava construindo as jogadas. E esse é o papel dele, porque hoje foi um Neymar que não estava preocupado com a arbitragem, que não estava ali gesticulando o tempo inteiro com os companheiros, gesticulando normal, né? Reclamação até com o Guilherme ali, que poderia ter dado uma bola para ele. Mas o Neymar, focado, querendo jogar bola, preocupado com o grupo, em fazer o Santos, o time jogar, ele faz a diferença não a ponto de colocar o jogo no bolso e resolver. Há tempos ele não faz isso. Mas de ser útil nessa missão do Santos, que é escapar do rebaixamento, ele mostrou que com foco na bola, ele consegue ser. E hoje, para mim, ele foi um diferencial técnico do time. Um time que tem pouco de onde tirar, com um cara da qualidade do Neymar, e vejo que a torcida foi fundamental nessa virada de chave. Porque se é o time que saiu ali, cabisbaixo, com o Neymar saindo, esbravejando, com o treinador, com companheiros, o Santos estaria até fadado ao rebaixamento. Essa mudança de ambiente foi aí muito na conta do torcedor que soube se mobilizar e também empurrar o time na Vila Belmiro. Eu esperava mais do Palmeiras, apesar de achar que o Santos tinha mais chance de ganhar. Eu não sei se a escolha aí, obviamente é uma questão física, de deixar o Flaco Lopes para o segundo tempo foi a mais inteligente. Porque eu discordo de você dessa questão. Mas ele jogou ontem, né? Perfeito, mas não jogou tanto assim. E viagem. Pode ser, não, é cansativo, mas pode ter certeza que quando ele volta no avião da Leila, eu não sei como é o avião, mas volta deitado, se precisar ter fisioterapia, tá? Não é uma viagem de um mero mortal comum, né? Ele volta para ter uma condição melhor. E eu acho que, vendo a estratégia do Abel, se era desgastar o Santos para jogar no segundo tempo, eu discordo radicalmente. Radicalmente. Porque quando você pega um time dentro de casa, o adversário jogando dentro de casa, esse time ultra pressionado, esmagado pela tabela de classificação, se você faz um gol, você praticamente implode esse time emocionalmente em campo. Teve a chance na primeira bola do jogo com o Maurício. Então, mas na ideia de faz jogo... o gol ali. Perfeito, podia ter feito gol. Pode fazer. O Sport hoje começou ganhando o jogo. Isso acontece no futebol. A questão é quando você pensa na melhor estratégia do jogo, se é que a estratégia foi a que você acha que foi, de desgastar o Santos para tentar jogar no segundo tempo mais, eu discordo dela porque, na verdade, ele deveria ter tentado fazer o gol para implodir o Santos emocionalmente e aí conduzir o jogo como ele gosta. A minha impressão é de que a estratégia não era não jogar, era machucar o Santos no contra-ataque. Era jogar sem bola. E aí não funcionou. Perfeito. O Bruno também acha. Porque o Felipe Anderson, por exemplo... O Bruno não te dá o que o Luiz te dá no segundo tempo, por exemplo. Jogador de velocidade. Então, você não tinha um jogador, por exemplo, para disputar uma segunda bola, né? Que você tinha o Bruno Rodrigues ali na frente, mas, pô... quantas vezes o Carlos Miguel estourou e a bola voltava, né, no primeiro tempo? Então, assim, nada que o Palmeiras
queria fazer para machucar o Santos no primeiro tempo, funcionou. A única bola, no comecinho do jogo, uma bola que era o Maurício, né, que ele podia passar, acabou chutando de fora da área sem nenhum perigo, logo no comecinho do jogo ainda, mas... Acho que tem mais a ver com isso. A impressão que eu tenho resiste é essa, assim. E tenta acelerar, só que não deu, a segunda parte não deu certo. Aí ele vem para uma outra ideia. Eu não sei se foi exatamente vamos tentar machucar só no segundo tempo, porque eu até entenderia, o ponto do Vitor eu entendo, que talvez tivesse condições, fosse muito mais interessante o Palmeiras cumprir o papel que foi do Santos no primeiro tempo, que aí sim ele ia transformar a Vila no ambiente hostil para o Santos, ele ia buscar um gol e tem qualidade para isso, para transformar a cabeça do Santos em algo que derrete mentalmente muito mais fácil, porque está pressionado há muitos jogos. A gente já viu nos últimos jogos do Santos um time que, com o passar do tempo dentro do jogo, a situação que não acontece é um time que começa a errar demais, se desestabilizar, o passe não acontece. Só que eu acho que não é achismo, né? Porque a gente vai precisar escutar o Abel, né? Ou algum jogador falando isso. Mas eu tô mais próximo do que o Léo cita ali, que eu acho que era uma coisa de se defender, entendendo o que era o ambiente do jogo pro Santos, e torcida ontem, jogando a vida e podendo sair da zona. E tem tanta lógica com o Bruno jogando como centroavante, que é rápido. E espetar e ter alguém, o Bruno, para fazer esse papel. O Bruno não conseguiu. E o Bruno ficou mais aberto pelo lado E a bola esquerdo. que teve para espetar, não espetou. E aí parte para um outro desenho de jogo no segundo tempo. Aí sim, o Santos cansa. Eu acho que o Santos prega em algum momento, por isso que eu falo. O gol é muito bonito, o Roleze tem muita qualidade na origem da jogada e para finalizar, mas ainda acho que o Vojvoda demorou para entregar, para dar qualidade ao time no momento que o Santos pedia qualidade para ter um pouco mais a bola, porque o Palmeiras tem muito mais volume no segundo tempo. E aí tem que falar muito do Brasão. O Brasão salva o início do segundo tempo ali, que aí sim, poderia ser isso de implodir o ambiente mais uma vez. Você pode ter algum questionamento, mas um jogador com a qualidade do Roleze no time com a situação do Santos, ele tem que ter mais minutos em campo. Minha visão. Não, e no segundo tempo, o Neymar, ele tudo bem ficar em campo, mas porque nesse momento, alguma coisa ele tinha que fazer por ali. E ele tinha opção para tirar. Você escolhe. Jogando pelo lado, o Roleze, você acha? Que seja. Mas assim... Eu acho que era muito mais alguém que tem a capacidade de segurar um pouco a bola. Mas parece que agora... O Santos não conseguia segurar a bola. A bola estoura no Neymar umas 2, 3 vezes. Não tem quem... O Neymar não segura, não tem quem venha com ele para segurar. Mas o Roleze minimamente seguraria. Parece que agora o Vojvoda achou esse meio campo mais encorpado, com 3 volantes, João Schmidt, que seja, mas Arão. A opção de ter o Roleze no segundo tempo precisa ser mais breve. Não. Exato. Mas até na transmissão, né, o Vojvoda estava ali gesticulando para os torcedores que já estavam pedindo Robinho, logo no começo do primeiro tempo. Sim, 13 minutos. E havia uma convicção do Vojvoda de que esse time era o ideal para disputar com o Palmeiras desfigurado. E do lado do Abel, a margem ficou muito curta para mexer. Se a gente pensar num outro time titular, o máximo que dava para fazer ali era ter arriscado logo com o Flaco Lopes de saída. Mas com o time que o Palmeiras tinha, não dava para esperar muito mais jogo. Era um time muito desentrosado. Os movimentos ali, os mecanismos que o Palmeiras tentou, muito pouco entrosados, muito pouco encaixados. Até o Fux jogando de volante não é novidade. Mas aí você tem um zagueiro reserva, que é o Michael, tem um lateral reserva, que é o Jefté. Então ficou um Palmeiras frágil, em que o Abel fez o jogo conservador, até fugiu da identidade do Palmeiras que vinha sendo nos últimos jogos. Turma, já vem o Abel, que eu estou interessado em ouvi-lo sobre o jogo. Quero ver se vai pintar essa coisa de atuar em data FIFA, que o time não está completo. Quero ouvi-lo sobre o lance polêmico. Mas enquanto a gente espera o Abel, Léo, começa aí. A gente já passou um pouco, a gente focou um pouco mais no Santos, vencedor e um impacto grande na luta contra o rebaixamento. O que faltou nesse Palmeiras hoje e quanto... Já a gente vai trazer o Flamengo para a discussão, mas quanto esse combo Mirassol e Santos é uma machadada muito grande nessa reta final, nesse funil. Eu brinco que estamos na fase da subida da Brigadeiro, da São Silvestre, né? Agora quem desgarra vai. Queria te ouvir para a gente falar mais do Palmeiras agora. Eu tenho percebido um Palmeiras muito diferente dentro e fora de casa. E isso é preocupante quando você lembra que o time vai encerrar o campeonato com 3 jogos seguidos como visitante, né? O jogo do Atlético foi adiado, não tem nem data marcada ainda, né? Esse jogo ficou pendente aí no meio desse calendário maluco. Então, acho que essa é uma questão interessante. Será que assim, o time precisa o pessoal fala do bafo da torcida ali, né? Em cima, jogando para cima. Hoje teve uma coisa de apatia no primeiro tempo que me chamou muito a atenção. E não é uma característica comum do Palmeiras, né? Mas eu vi essa apatia hoje e vi essa apatia contra o Mirassol também. E isso me chama a atenção. Estamos falando de um time que, assim, está disputando um jogo ponto a ponto.
Pode parecer um clichê muito grande essa coisa de cada jogo é uma final, mas não é, porque você está disputando assim, em altíssimo nível e cada tropeço faz diferença. E são 6 pontos perdidos e contra um adversário que não tá dando mole, não tá vacilando e eu acho que, enfim, são pontos que vão fazer muita falta lá na frente. Eu acho que... Eu gosto do Palmeiras jogando fora de casa, penso um pouquinho diferente do Léo. Acho que o time é bem estável, obviamente, quando tem os jogadores à disposição. É óbvio que a data FIFA atrapalhou muito o Palmeiras, atrapalhou o Flamengo também, só que o Flamengo tinha um adversário mais fácil. E eu achei essa mudança, que foi pouco questionado, um absurdo para ambas as equipes. Tá? Para ambas as equipes, assim. Só quem ganhou com isso, o motivo da mudança foi, obviamente, proteger os times, porque tem final de Libertadores, depois Mundial de Clubes e tal. Mas para mim, quem ganhou isso são os 4 times que vão jogar a Copa do Brasil, porque tiveram tempo, tá? Esses são os beneficiados e eu acho que os que jogaram na data FIFA são prejudicados, mas para mim o que faltou no Palmeiras hoje, pro Palmeiras hoje foi repertório. Jogo com bola. Esse Palmeiras de hoje, ele lembrou muito o Palmeiras, é uma versão piorada por causa da questão técnica e individual, do Palmeiras pré-acerto com a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque, que começa a jogar aos 12 minutos numa partida contra o Ceará. O Palmeiras tinha dificuldade de construção em boa parte do campeonato, mas uma mentalidade muito forte e jogadores individualmente que mudavam os jogos num ou no outro lance. E aí eu te faço uma pergunta, termina. Por favor, pode perguntar. Quanto tempo esse time que jogou hoje treinou? Quantas sessões? Quanto tempo esse time que hoje a gente celebra com uma grande dupla, Vitor e Flaco, demorou para começar Por isso eu acho que o Abel, é complicado também, é difícil fazendo falar. aquilo que é o mais simples e que ele sabe fazer muito bem, ele monta um time para se defender e contra-atacar no primeiro tempo. E aí quem sabe fazer o gol e ganhar o jogo emocionalmente dali em diante para conseguir fazer um jogo melhor. Hoje, com o Veiga jogando por dentro, o Veiga não é mais esse atleta para atuar ali o tempo inteiro, que foi em algum momento. Sempre gosto de dizer que o Veiga é um jogador histórico, e se você for falar a lista dos maiores jogadores da história do Palmeiras, o Veiga está nela. O Veiga é um jogador mítico do clube, é um gigante do clube, mas por mais que ele ainda seja decisivo, seja um grande jogador, ele não é mais uma referência como foi antigamente. E quando você tem o Flaco jogando na do Veiga, o Vitor Roque dentro se movimentando, o Palmeiras ganha muito jogo por dentro. Pelo lado sempre teve. E aí você passa a ser um time muito previsível, Palmeiras com dificuldade de sair jogando, talvez por falta de treinamento, porque não tem os melhores jogadores. Hoje, o Palmeiras faltou repertório ofensivo. Em raríssimos momentos, o Palmeiras, que é mestre em deixar qualquer time desconfortável, de tão intenso que o time é, de tanto que pressiona, em raríssimos momentos o Santos ficou desconfortável no jogo. O desconforto santista, só para concluir, Pedro, ele era muito maior pelo que o Santos tinha que fazer do que por aquilo que o Palmeiras fazia. E só para ouvir o Abel, o próprio segundo tempo de domínio do Palmeiras tem muito mais a ver com ações individuais do que algo coordenado ali, pensado e treinado. Vamos ouvir o Abel. Meus amigos, falta de arbitragem. Meus amigos, torcedor do Palmeiras, infelizmente aí uma derrota dura e amarga, com uma interferência direta daí da arbitragem, do VAR, né? Lances que a gente vê toda hora no Campeonato Brasileiro sendo marcado, né, para equipes, né, que eles julgam, né, serem merecedoras de favorecimento, né, podemos dizer assim, né? Então um pênalti ali que eu já vi vários jogos serem marcados, né, mas nesse jogo aí contra o Santos com o Verdão, né, arbitragem aí, o VAR nem chamou a arbitragem para conferir e infelizmente aí passou batido, e o Santos, né, depois ali na pressão, jogando em casa, buscando sair dessa zona de rebaixamento, acabou achando um gol ali com o Roleiser, né, e decretando aí a derrota para o Verdão amarga, que veio também aí com a perca da liderança, meus amigos. O Verdão, infelizmente, perdeu a liderança nessa rodada. O Flamengo, né, como a gente bem sabia, estava na cara que ia vencer o Sport, né? Então, o Palmeiras acabou descendo para a segunda colocação, né, ficando aí com 68 pontos, vendo o Flamengo avançar para 71, né, meus amigos. É uma derrota muito, muito amarga, né, uma data FIFA também que prejudicou bastante o Palmeiras. Então, muita coisa aconteceu aí nessa rodada, prejudicando o Verdão e acabando aí com que o Verdão perdesse a liderança, infelizmente, né.
A gente vê aí, quando querem favorecer, né, os times, né, principalmente o Carioca aí, a manobra que eles fazem, né? Se esse pênalti aí fosse no jogo do Flamengo, a gente tem certeza que seria marcado. Quero saber a sua opinião, deixa aqui. Infelizmente, uma derrota amarga, amigas. Comenta a sua opinião, o que você achou do vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui.